A origem e composição da cozinha tradicional e típica mineira nos remete à análise de dois períodos históricos que marcaram a vida econômica, social, política e cultural em Minas Gerais. O período da mineração, cujo apogeu se deu no século XVIII, e o período da ruralização, momento de concentração da vida econômica e social nas fazendas, que sucedeu ao declínio das minas e durou do final do século XVIII até o início do século XX. No século XVIII, os habitantes das minas aprenderam a aproveitar ao máximo todos os recursos alimentares disponíveis, pois era grande a dificuldade em conseguir alimentos no período da mineração. Toda a mão de obra estava voltada para a exploração das minas, por determinação da coroa. Assim, com o enorme afluxo de pessoas em busca do ouro, faltavam alimentos. Os tropeiros empreendiam longas viagens abastecendo as capitanias, sobretudo as minas. As tropas se sujeitavam a estradas precárias, aos salteadores, às intempéries, tornando o abastecimento difícil e de alto custo. Nas casas, no dia a dia, a lógica da economia de tempos difíceis impôs os alimentos cozidos e o aproveitamento de tudo, inclusive das sobras. O que o homem não consumia servia à alimentação dos animais. As farofas e as sopas aproveitavam as sobras de carnes, legumes, feijões e verduras, que compõem o cardápio do mineiro até nossos tempos. O mexido, uma mistura de tudo que sobrou, era comido na primeira refeição da manhã, antes da saída para a lida, ou no jantar. Misturava-se arroz, feijão, carne, farinha, sobras de verduras e legumes. Em linhas gerais, a cozinha do século XVIII originou os pratos que passaram de geração em geração, consolidando o que se convencionou chamar de tradicional e típico. Nas fazendas do século XIX, a expansão do consumo de queijo em Minas ocorreu como consequência da necessidade de se aproveitar o leite nos locais da província onde se intensificava a pecuária. E o queijo curado, que nada mais era que o queijo endurecido que sobrava da produção das fazendas. Com a escassez da farinha de trigo, que na época era importada, cara e muitas vezes chegava a Minas Gerais imprópria para o consumo. Então, a alimentação à base de mandioca se tornou muito popular entre as cozinheiras das fazendas. E assim o polvilho foi introduzido nas receitas. A origem do pão de queijo ocorre então em função da soma dos fatores já citados e da necessidade de alimentos no sertão. Não se sabe exatamente quando e quem inventou a iguaria, mas os estudiosos da área afirmam que os primeiros registros da feitura do pão de queijo datam do século XVIII. Aliás, uma coisa é certa, nasceu nas fazendas mineiras. Existem diversas receitas de pão de queijo espalhadas pelas famílias Brasil afora. Tem receita em que o pão de queijo fica mais molinho por dentro, em outras ele é aerado e consistente. Uns preferem com a casquinha mais crocante, outros gostam dele borrachudinho. Essas variações se dão pelo tipo de polvilho, queijo e gordura utilizados, além da quantidade de ovos, água e leite. O pão de queijo pode ser feito com polvilho doce ou azedo. Quando feito com o primeiro, fica com a massa mais compacta e sabor mais suave. Já o polvilho azedo costuma ser preferido por ressaltar o sabor do queijo e por formar as bolhas de ar durante o assamento, dando uma característica aerada. Por mais de 200 anos, o consumo do pão de queijo ficou concentrado em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Porém, a partir dos anos 50, ele ganhou fama, se espalhando por todo o Brasil e se transformando em uma das nossas marcas registradas. Uma curiosidade, de cada 4 pãezinhos de queijo consumidos no Brasil, um é produzido com fécula de mandioca de Paranavaí, no noroeste do Paraná.